Fala pessoal, aqui é o Davi e hoje vou estar trazendo para vocês um vídeo falando um pouco sobre algumas técnicas de design, algumas técnicas básicas que você pode começar a aplicar agora, sendo você estudante ou avançado, nos seus projetos, seus trabalhos de design, né? Então, eu vou só um pouquinho aqui introduzir como é que é minha história com design. Eu comecei há cerca de 3 anos, mais ou menos, um pouco mais, e hoje em dia eu faço design para diversos projetos, trabalhando principalmente na parte de marketing e divulgação pelo Instagram, mas também na criação de branding, de logos e nesse processo também criação de estampa para camisa e etc. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre design gráfico no geral, algumas dicas que são bacanas e eu queria ter descoberto quando eu comecei. Então vamos lá. Aqui tem alguns posts, né, que eu fiz. Enfim, vamos lá. Mas o que é preciso para trabalhar com isso? Então, criatividade, isso é básico. Para você se conectar com o seu público, você precisa ter suas boas sacadas. E isso realmente é essencial, né? Para você trabalhar com design, você tem que ser criativo, você tem que tirar ideia, tem que ter ideia, né? Inclusive eu coloquei aqui, ó, 2 ideias geniais, né, de publicitários, né, pessoas que trabalham nessa área aí, de comunicação visual, né? E eu achei incrível essas 2 ideias que estão apresentadas ali do lado, né? Dedicação. Design é uma coisa que está constantemente mudando, né? Hoje a moda é uma, amanhã pode ser outra, você vai ter que acompanhar isso. Design realmente muda muito, a gente estava com uma moda de cores há anos atrás, agora a gente está contra a moda, está com a paleta sendo mais usada, tem cores que são mais tendência, tem tendência agora de minimalismo, por exemplo, né? Se você pegar um produto da década de 90 e comparar com um de hoje, você vai ver uma diferença enorme no design, né? No modo que a pessoa usa para comunicar, porque a sociedade é outra, as coisas mudaram, né? Então, hoje em dia, uma coisa que é valorizada, por exemplo, é o minimalismo. Inclusive, eu vou chegar nesse ponto, vou falar sobre isso. Disciplina. Às vezes ainda não é simples, alguns posts levam horas para serem terminados, pior ainda se você estiver com bloqueio. E isso é super realidade, quem trabalha com isso sabe. Que às vezes você tá ali com a ideia na mão, não tá com as referências certas, mas o que acontece? Você está com bloqueio. Você não sabe como é que vai transformar aquilo numa ideia, você não sabe como vai tirar a essência daquilo para você fazer o seu post. Então, você tem que ter disciplina, você tem que marcar os horários, tem que tentar quebrar esses bloqueios, seja com meditação, seja algum outro método que te ajuda, enfim. Referências, muita referência, nossa, isso é super importante, principalmente se você está começando, né? Porque você quer fazer um trabalho novo, é essencial você procurar trabalhos feitos com um propósito semelhante para te inspirar, isso é óbvio. Você vai querer ver o que outros designs, que, né, o primeiro teve que passar muito tempo pensando, então para você poder não ter que passar pelo mesmo trabalho, mesma dificuldade, você já viu o trabalho de um cara e pô, bate o olho e vê, caramba, é isso aqui, tem que fazer alguma coisa nessa linha. E isso ajuda demais, principalmente quando você está com um trabalho novo, alguma coisa assim que você não pegou antes, sabe? Aí você vai procurar uma referência e tal, e aí você acaba achando algo que te ajuda a sair desse bloqueio mental, né? E você continuar aí com o seu trabalho. Bem, algumas técnicas agora que eu vou entrar de design, nessa parte era mais introdutória, mais para falar como é que é o trabalho, né, no time de recursos visuais. Agora a gente vai para o princípio KISS, que é o Keep It Simple, Stupid, ou mantenha isso simples e estúpido. E aí eu tenho uma frase aqui do Leonardo da Vinci que é: a simplicidade é o último grau de sofisticação. O que é esse princípio? É o princípio da gente tentar manter as coisas simples, sabe? Quando a gente adiciona elementos demais, acaba causando um desconforto e até mesmo uma dificuldade em você entender qual é a real mensagem que tu está passando. Por isso que é importante você tentar manter as coisas mais simples possível, mais diretas, minimalismo, organização. Isso é uma tendência de agora. E aqui eu tenho um exemplo. Esse post da direita foi um que eu fiz no início desse projeto chamado Acadêmicos, é um projeto muito legal, vou mostrar depois para vocês ele no canal, comentar sobre isso. Inclusive, esse slide foi feito inicialmente para um grupo do Acadêmicos, que era quando eu estava introduzindo o meu trabalho na equipe de design, sou coordenador de design deles, e eu estava introduzindo para a equipe como era o trabalho nessa área, e aí eu usei esse slide. E você vê aqui a diferença entre o slide da direita e da esquerda, em que esse da direita ele passa um certo desconforto, né? Nem que ele seja feio, ele passa um desconforto, né? Tem um número muito grande de elementos atrás que desfoca um pouco do conteúdo central, que vai ser o que vai vir dentro desse quadrado azul, né?
Já o da esquerda, você percebe que ele está muito mais limpo, ele tem um degradê ali atrás, tem uma diferença de cores, mas ele ainda se mantém limpo. O conteúdo principal ainda está centralizado no quadrado branco, não sai dali. E isso é o mais importante, né? Você manter as coisas simples, você não pensar, assim, uma coisa que eu costumo fazer no trabalho é primeiro começar adicionando o básico, né, o essencial. E depois eu vou vendo assim, se tem algum detalhe aqui ou ali que eu podia adicionar que ficaria mais legal. Antigamente eu só pensava no ideia e tacava tudo na imagem, e isso complicava muito. Posso fazer um vídeo só sobre isso depois, porque é uma coisa que depois que eu aprendi me ajudou muito. Bem, tem a teoria das cores, isso é básico, você tem que aprender a teoria das cores, porque a teoria das cores é muito importante. Você saber como uma cor afeta o modo que a pessoa que visualiza, o seu cliente vai ter sobre o seu trabalho, isso é essencial, isso é muito importante, né? Inclusive eu tenho uma pesquisa aqui, ó, que 84,7% dos consumidores acham que a cor é mais importante que muitos outros fatores ao escolher um produto. Essa pesquisa eu peguei de um site, do site de design brasileiro, não me recordo a fonte agora, eu posso deixar depois aí, mas as cores elas são muito importantes, certo? Você tanto saber o significado delas quanto a relação entre elas, certo? Você saber usar cores complementares, usar cores análogas para poder formar a sua paleta de cores, isso é essencial, você fazer as cores combinarem de uma maneira harmônica, né? E a fim de alcançar o seu objetivo por meio dos significados que estão associados a ela. Isso é óbvio, eu posso dar milhares de exemplos aqui. Por exemplo, o Nubank, realeza, poder, nobreza, riqueza, ambição, digno, misterioso. Você não vê muitas logos com a cor roxa, sabe? O Nubank queria inovar com isso, ele chegou e tá com uma cor lá e falou assim, que é a nossa cor, cara. É uma cor que não está escrito aqui, mas é uma cor que também representa ideia, inovação, criatividade, né? Além de estar relacionada, claro, realeza, poder, porque muito tempo atrás a tonalidade roxa era cara demais você ter corantes roxos. Então quem tinha esses corantes eram só a nobreza, porque eram caros, muito caros, né? A luz do sol, felicidade, alegria, energia. A luz vermelha, intensidade, fogo, né? Energia, amor, paixão. O azul está mais relacionado à segurança, unidade, estabilidade. Você vê a cor azul mais em cores de sistemas que trabalham com segurança, em colégios, esse tipo de coisa, sabe? A cor laranja, ela é semelhante, né, à cor vermelha, as sensações dela, só que elas são um pouco mais leves. Então o pessoal geralmente usa o laranja, não tem um sentimento tão grande de urgência como o vermelho, sabe? Primeiro você vai encontrar mais em marcas que trabalham com comida, iFood, McDonald's, etc. E o verde, por último, está mais associado com natureza, crescimento, fertilidade, dinheiro, né? Vocês vê o verde constantemente associado com natureza. Enfim, continuando. A teoria das cores, né? Ainda continuando nessa parte aqui. Você está querendo fazer uma paleta? Tem dois sites que eu recomendo para você. Um deles é o Colors, né? Tem dois Os. É um site que ele gera paletas, e o que eu gosto dele é que ele cria umas paletas meio fora do comum, sabe? Ele cria umas coisas novas, e eu acho isso super interessante, você testar cores novas, cores que você geralmente não pegaria assim se você fosse usar um ciclo de cores, um color wheel, né? Como esse exemplo de cima que tem o do Canva, que é muito bom também para você poder pegar cores, achar cores complementares, análogas, enfim. Outra coisa que me ajudou muito na criação de logo foi a sequência de Fibonacci, né? Que é uma sequência de números, e esses números criam entre eles uma certa proporção. E essa proporção, quando usada de maneira correta, ela passa uma sensação de harmonia, sabe? Então, uma coisa que o design a gente utiliza muito é essa sequência, né? Você usa os círculos baseados nessa sequência e você vai associando eles para criar uma logo. Eu deixei aqui 3 exemplos, né? Esse exemplo mais de cima é um exemplo que eu peguei em um vídeo do YouTube, esse de baixo da logo da Apple, e esse do lado azul foi uma logo que eu fiz usando a sequência de Fibonacci, que é a logo do Acadêmicos, né? E eu vi uma diferença muito grande de fazer isso sem o apoio do Fibonacci com o apoio do Fibonacci. Então é um conteúdo que eu acho incrível e que eu recomendo. Qualquer um que está trabalhando com design e não conhece ainda, pelo menos dá uma olhada nisso, porque é legal, certo? E ajuda o seu trabalho. Teoria das fontes, né? Além das cores, as fontes também são de extrema importância, você saber usar elas do jeito correto.
Quando eu comecei, por muito tempo eu achei que fonte não era importante, sabe? Eu jogava qualquer fonte ali e eu não percebia que faz uma diferença enorme no tipo de fonte que você usa e aonde você usa ela. Tem aqui o exemplo, né, da fonte do lado esquerdo para o direito, e você vê que no lado esquerdo o título ele não pula para você, não fica na sua cara, Titanic. Ele está usando uma fonte serifada de um jeito grande. Fonte serifada você usa geralmente em texto, né? Fonte serifada você usa dentro do livro, que é uma fonte que ela pequenininha, você consegue diferenciar as letras, certo? Agora essa segunda fonte, Titanic, ela é uma fonte não serifada, ela é uma fonte que ela é um pouco mais complexa assim para você, sabe? Ela não tem as formas tão bem definidas como a fonte serifada. Você passa um pouco mais de tempo para poder ler cada letra, ela pula na sua cara. Ela tá com uma linha mais grossa também, certo? Isso também é importante. A distância entre as letras, grossura da linha, ela tá em itálico ou não, isso tudo é muito importante, são coisas às vezes detalhes, mas fazem toda a diferença na nossa visualização, no nosso cérebro, né? E você vê a diferença do esquerdo para o direito, né, entre o uso das fontes. A parte de baixo ali, né, também o slogan do livro está melhor de ler. O nome das pessoas está em destaque maior, então está muito mais harmônico, muito mais equilibrado. Aqui do lado direito eu deixei uma imagenzinha, né, com alguns tipos de fonte serifada, sem ser serifada, fonte script, fonte modernas, fonte de display. Então, existem vários tipos de fontes, existem várias maneiras de você usar elas e você tem que ir testando, estudando. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso porque é uma coisa que merece um vídeo, sabe? Não é uma coisa fácil. E depois que eu aprendi isso, melhorou. Meu design melhorou bastante, me ajudou muito, né? Bem, agora referências. Nossa, referências são muito importantes. Não só referências, como você ter um banco de dados, né, para você fazer coisas. Eu recomendo aqui, por exemplo, o FreePic, né, que eu tenho usado aqui por um bom tempo. E tem imagens lá que você pode usar gratuitamente, apenas dando os devidos créditos para o criador. Inclusive, duas imagens que eu usei nesse slide tinham a fonte do FreePic, eu não tirei, não tenho vergonha, porque isso aqui é uma coisa que é importante. Você tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas. Imagina você no lugar delas, né? Olha, esses trabalhos aqui são tão interessantes, né? Tão bem feitos, um cuidado tão grande. A pessoa vai lá e ainda deixa disponível para você usar, e você não entregar para ela os créditos é o mínimo. Então, eu acho sempre bom. Se você tem dinheiro, você pode pagar, né, pelos trabalhos, não precisar fazer isso. Mas se você vendo esse vídeo, eu acredito que você esteja começando, né? Eu acredito que você seja mais um público novo para design. Então, provavelmente você não quer gastar tanto dinheiro nisso. Então, usa aí à vontade, tem conteúdo de muita qualidade. Só dá os devidos créditos. Programas para edição. Então, programa para edição não é o que não falta, sabe? O que eu recomendo pessoalmente é Photoshop, foi por onde eu comecei, né? Ele não é o principal programa para edição de recursos visuais. Photoshop é um programa muito completo, muito rico, dá para você fazer tranquilamente edição de recursos visuais nele, mas ele é mais recomendado para tratamento de imagem, né? É mais recomendado para imagem não vetorial, para você tratar esse tipo de imagem. Já tem o Illustrator, que ele é focado em trabalho com imagem vetorial, então eu acho que ele está mais ligado, né, para essa área de recursos visuais. A gente tem também o Canva, que muitas pessoas têm usado, muitos projetos têm usado. O Canva é uma plataforma online de edição simples, ele tem muita coisa já pré-feita para você, é tipo um Wix, só que para design, né? É bem interessante, vale a pena checar isso. E também o CorelDRAW, que é focado apenas em vetorial, né, em estampa. Eu uso ele bastante para fazer estampa de camisa. E o PowerPoint, sim, eu coloquei o PowerPoint aqui, não foi por engano, né? O PowerPoint ele é um programa, assim como outros programas da linha do Office, um programa bem completo. Você consegue tranquilamente editar postagem nele, né, editar imagens para ir para Instagram, né, de uma maneira mais simples, mas ele é um recurso bem completo. Posso fazer um tutorial como editar só com Photoshop, como editar em outros programas também. Mas Photoshop eu acho essencialmente especial nisso porque ele é completo, ele tem alguns filtros pré-feitos, você pode fazer alguns ajustes mais avançados. Ele tem trabalho com fontes, né? A maioria da parte perfeita é bem limitado comparado a qualquer um desses outros programas que é focado para isso. Mas eu acho que ele é bem completo. Tem os cliparts, enfim. Então eu recomendo também, né, que você está começando, é sempre bom, né, você testar ferramentas assim. E foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se possível, você pode deixar o seu like aí, comentar e compartilhar
obrigado pelo ouvir. E se quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida ou você tem algum pedido, tá aí o meu e-mail, tá aí o meu Instagram. E é isso aí, design sem curso, há 4 anos fazendo gambiarra e bagunça visual.